Boa noite a todos, né? A gente separou a noite de hoje para abordar um tema bem importante, a ISO 27001. Vamos estar aí com o Daniel Cadorim, que é consultor e auditor aqui na Dédalo e possui uma grande experiência em normas ISO 27001, 27701, 27017, 27018, além de auditorias também. Eu também sou Marcos Gomes, também sou auditor das normas da família da 27000 aqui na Dédalo, e vai ser um prazer aí estar compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento com vocês na noite de hoje. Vamos ao nosso bate-papo. A nossa ideia é fazer um bate-papo mesmo, trazer um pouquinho da nossa experiência para vocês, o que a gente tem visto aí nas empresas, na questão da norma 27001, um pouquinho também da 701, se for possível, né, como esse mercado aí tá crescendo bastante. E eu acho que vai ser uma noite bem legal e produtiva para todo mundo. Mas vamos lá. Daniel, pode começar falando um pouquinho da tua experiência aí na 27001, né? O que tu vê aí no mercado, o que tu tem presenciado também, e o que é a 27001, né, para quem também não conhece. Boa noite para todos. Então, sobre a ISO 27001, quando a gente idealizou essa live, né, foi para realmente esclarecer dúvidas, porque a gente percebeu no mercado que existem muitas dúvidas o que é a ISO 27001, né? Existem empresas que imaginam, não, ISO 27001 não é para minha empresa, ISO 27001 é só para empresas grandes, eu não preciso de ISO, né? Isso é algo muito formal para minha empresa, meus clientes não cobram que eu tenha uma ISO, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar desmistificar um pouco esse assunto, né? E aí é algo que hoje já está um pouco mais claro. Algum tempo atrás, né, não precisa ir muito longe, 2020, se a gente fosse procurar na internet sobre a ISO 27001, no Brasil tinha muito pouca informação, a gente não conseguia informações em português, ou muitas informações, existia, claro, mas na internet não tinha tanto. E a ISO 27001, ela é uma norma internacional que orienta as organizações a implementarem um sistema de gestão de segurança da informação, né? Existem outras normas, a norma, por exemplo, ISO 9001. Essa ISO 9001, a gente é mais comum de a gente ver empresas mostrarem, né, em propagandas, eu sou certificado, a minha empresa, o meu produto certificado na ISO 9001, né, que é a ISO de qualidade. Isso era muito comum. A 27001 já nem tanto. Quando a gente fala de um sistema de gestão de segurança da informação, que é o que a norma ISO implementa, né? É um sistema que busca com que a organização, quando a gente fala sistema de gestão, não estamos, só para não também confundir, nós não estamos falando de software, não é um software em si. É um sistema de gestão, óbvio, que vocês vão poder utilizar softwares, né, para poder ajudar a controlar situações, né? Exemplos, eu quero controlar documentos, versões de documentos. Então, dentro de um sistema de gestão, você precisa controlar documentos, você pode utilizar um software, né? Então, a ISO, ela se preocupa com pessoas, né? Ela se preocupa com segurança física, ela se preocupa com segurança organizacional, ou seja, processos, procedimentos, políticas da empresa. Ela se preocupa com pessoas no sentido de que as pessoas precisam estar capacitadas, precisam ser treinadas, elas precisam conhecer as políticas, elas precisam entender os riscos que elas podem estar trazendo para dentro da organização, né? E ela também ajuda a implementar controles, e isso mais na frente a gente vai falar alguma coisa sobre controles, vai ter uma live específica para falar sobre os controles, e os controles, tudo isso que eu falei, existem controles que são algo
para tratar questões físicas, para tratar questões organizacionais e tratar questões também de pessoas, né? E tecnológicas, obviamente. Tá? Então, de maneira geral, uma empresa que implementa um sistema de gestão de segurança da informação, ela vai estar se preocupando do ponto de vista global da empresa, de governança, de gestão. Não é simplesmente ir lá e instalar um firewall na rede. Ah, eu tenho segurança. Não. Ela vai analisar nos aspectos, como eu falei, corporativos, pessoas, processos, políticas, segurança física, entre outros. Tá? Eu fiz essa pequena introdução, assim, ela é bem... Agora, durante a conversa, a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Mas eu tentei fazer uma abordagem um pouco mais simplista. E o ponto que eu quero dizer para vocês da ISO, né, e eu frisei bastante em relação ao sistema de gestão de segurança da informação, é que se a gente for analisar, né, pelo que a gente vê no mercado, toda empresa, né, seria muito importante que elas implementassem um sistema de gestão de segurança da informação, que é se preocupar com tudo isso que eu falei e se preocupar de uma maneira organizada, com gestão e que tenha processos de revisões, melhorias e tudo mais. E a ISO, ela propicia tudo isso. Tem empresas que implementam todos os requisitos, ou controles da ISO principalmente, mas não vão lá tirar o certificado, não vão... para mim, por exemplo, para a minha empresa não interessa o certificado, eu me preocupo muito mais com os processos, então a empresa não vai lá tirar o certificado, mas ela pode implementar o sistema de gestão de segurança. E essa norma, ela pode ser para empresa pequena, média, grandes, gigantes. Ela pode ser implementada para um departamento, ela pode ser implementada em um processo, em um sistema, um software da organização, um produto, enfim. Marcos, eu falei um pouquinho, se quiseres... Não, foi bem legal, Daniel. Acho que tu abordou um ponto que eu acho sempre muito importante, né? Que ISO 27001 não é TI. Né? O pessoal tem, no início, né, que a gente começa a falar em 27001, e a gente tem visto nas empresas, né, numa primeira abordagem, uma conversa até com a própria alta gestão da empresa, em alguns casos, o pessoal, tá, o que que o meu setor aqui de RH tem a ver com a 27001? Porque, né, 27001 o pessoal acha que é só TI, né, fala segurança da informação, que é uma área que, vamos dizer, nasceu lá dentro da tecnologia, nasceu dentro de uma área de TI lá no passado, e hoje ela é algo corporativo, como tu colocou, né, ela não é só TI. Né, e tem que desmistificar um pouco isso, né? Um sistema de gestão, né? A gente olha para todos os requisitos da norma, a gente fala de conscientização, fala de treinamento, fala de gestão documental, né? Tem a gestão de riscos, a gente vai ter a live no dia 5 falando só sobre isso, porque é um tema gigante, né? A gente precisa de mais tempo para isso. Fala quais são os objetivos da empresa, a gente trabalha com análise SWOT, enfim, de auditorias, né? Toda a parte não podemos esquecer dessa parte fundamental para rodar o PDCA. Então, assim, não é só TI, né? Os controles não são só TI. Agora, a nova norma, né, 2022, ela separou bem isso. A gente consegue ver os controles separados por grupos, né? Ficou bem claro um grande grupo que é pessoas. Não é que é um ponto fraco, né? Que a gente sempre fala, o fator humano é um ponto mais fraco. E realmente é. Né? As informações passam pelas pessoas, ficam na cabeça das pessoas. E, trazendo um pouquinho, assim, de caso real, né? Para o pessoal nas nossas implantações. Tem até empresas que trabalham às vezes com o NDA, né, o que é o acordo de confidencialidade tão rigoroso, que muitas vezes a pessoa que trabalha na empresa não pode nem compartilhar o que ela vê lá com seu marido, com a sua esposa em casa, né, de tão crítico é que é aquela informação que ela tem. Né? Então, não tem sistema, não tem software, não tem firewall que vai bloquear isso. Né? Realmente a pessoa está conscientizada, ela saber que aquilo ali ela não pode realmente comentar, que seria um vazamento de dados, vazamento de informações sigilosas da empresa. Né? Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão das pessoas também. Não é só TI, né? Quer dizer isso, né? Não é só TI. E a gente pode falar também um pouquinho dos benefícios, né? O que que a gente tem visto aí também no mercado, né? A gente tem acompanhado nas empresas que a gente tem trabalhado, tem certificado, né? O grande diferencial competitivo que isso traz para elas, né? Citando o caso a gente estava fazendo uma palestra, eu e o Daniel
num cliente nosso, sobre ISO 27701 na ocasião, né? E uma pessoa lá levantou a mão e comentou assim: eu estava numa reunião com um cliente na semana passada, e ele falou que, na hora que eu falei que a gente tinha ISO 27001, ele fechou a agenda e ele pensou, né, a pessoa comentando lá, ele pensou que tinha acabado o negócio ali naquele momento, né. E pelo contrário, ele falou assim: "Não, vou fechar com você. Eu não vou nem olhar o outro fornecedor, porque o outro não tem 27001", né. Então ele decidiu ali, né, só o fato da empresa ter a 27001 que esse seria o fornecedor. Então, tem vários outros benefícios, né, para toda a gestão da empresa, a gente vê os processos tendo mais maturidade, a gente vê as pessoas realmente levando, às vezes, para casa o seu conhecimento em segurança, né, e isso toda a comunidade ganha, né. A gente tem golpes, tem fraude em cima das pessoas em casa mesmo, né, e a gente vai ver isso sendo, pulverizado de uma maneira muito positiva. Eu acho, Marcos, importante a gente também colocar aqui, né? Por que que nos últimos tempos vem se falando muito em ISO 27001 e antes não tinha isso, né? A ISO 27001, né, ela vem já de outras normas que eu não vou entrar em detalhe, mas lá em 2005 foi a primeira versão da ISO 27001, 2013 teve a outra versão da 27001, e ficou desde 2013 até agora, em 2022, que saiu a ISO 27001 versão 2022. Tanto é que a ISO de 2013 tinha uma série de situações até difíceis de interpretar, que era um pouco misturado, alguns assuntos, aí alguns entendiam algumas coisas, outros outras, né? Mas, então, veio principalmente, né, com a questão da privacidade, porque quando começou a se falar, né, claro, e também com o avanço da tecnologia, avanço de redes sociais, né, isso, voltando um pouquinho no passado, né, antigamente, quando tinham poucos computadores, e aí começou a ter computadores dentro das empresas, começou a ter sistema, diminuir papéis, os processos de digitalização foram aumentando, então as empresas elas foram cada vez mais dependendo de tecnologia. E lá atrás, a tecnologia nas empresas eram considerados custo, né? Tudo era custo. Ah, vamos gastar com isso, gastar com aquilo. Só que isso, a maturidade das pessoas, principalmente para os gestores, para os diretores, eles foram percebendo que a área de TI ela era suporte para o negócio. Só que com o avanço da tecnologia e dos processos e da digitalização, a tecnologia ela passou a ser necessário para o negócio. Então, o negócio não funciona mais sem tecnologia. E aí se passou a enxergar a tecnologia como investimento e não como um custo, como algo que atrapalhe, e sim como algo que possa alavancar o crescimento da organização, né? Então, chegou nesse ponto. Só que aí as empresas acabaram cada vez mais dependendo de tecnologia, ampliando a tecnologia, mais pessoas utilizando, mais processos sendo criados de formas digitais, enfim, a complexidade foi aumentando e, consequentemente, os criminosos ou os incidentes relacionados à tecnologia também foram aumentando, né? Mas algo que a gente percebeu é que esses incidentes, problemas, situações que foram aumentando nas empresas, precisava de algumas coisas, que eram relações de segurança. Lá no passado se falava, minha empresa precisa de segurança, vou colocar um firewall. Todo mundo falava, minha empresa tem que ter um firewall. Vou lá e coloco firewall, tenho segurança. Eu preciso de segurança, coloco um antivírus. Ok, firewall antivírus. E aí começou e-mail, né? Aí e-mail começaram a usar. Eu sou eu sou um pouquinho da velha guarda, aí eu vou contando a história na época que a gente tinha muito pouco se utilizava e-mail e o e-mail também começou a ser utilizado. Golpes começaram a ser aplicados através de e-mail, problemas começaram a chegar através de e-mail. Vieram as soluções de anti-spam, né? Então, foram colocando. E as empresas, né, tinham que investir nisso. Vamos comprar um antivírus, vamos comprar um firewall, vamos comprar um anti-spam. E aí foi colocando, olha, vamos colocar um equipamento mais potente, o processamento, as coisas, a carga, né,
conforme a digitalização dos processos, a carga dos equipamentos foram aumentando, então a tecnologia foi crescendo e a segurança também ia nesse ponto, a tecnologia já passou a fazer parte do negócio. Para o negócio funcionar, a tecnologia também tem que estar lá, né? Então todo mundo já vê que a tecnologia pode alavancar a empresa ainda mais. Mas a segurança aí passou a ser, temos que gastar com segurança. Vamos comprar um firewall, vamos gastar com antivírus, vamos... E agora chegou num ponto, né, de maturidade que a gente percebe que muitas empresas ainda consideram questão de segurança algo que custa, algo que atrapalha. E eles não têm, muitas empresas, né, muitas já estão mais maduras, muitas estão amadurecendo e muitas ainda não enxergaram isso, né? De que a segurança, hoje uma empresa, para ter sucesso ou para continuar no sucesso, ela precisa olhar esse lado. E a gente sabe que não adianta só comprar equipamento, só comprar um software, né? Se a gente for pesquisar, vocês vão perceber que a maior parte dos incidentes que tem acontecido nas empresas do mundo inteiro, tá? Existe uma pesquisa que mostra que, né, eu vou arredondar, 80% dos incidentes de segurança ou violações de dados que ocorrem nas empresas é pelo fator humano, as pessoas. E aí as empresas hoje ainda aí elas acham que vou comprar um firewall, vai ter segurança, vou comprar um antivírus, não, e ela não está olhando esse lado de pessoas, né? Ela não tem processos, não tem políticas, ela contrata uma pessoa, essa pessoa tem acesso a informações extremamente críticas para o negócio, mas ela não faz um NDA com essa pessoa, ela não tem na política dela, no contrato, né, sanções para que, se a pessoa fizer algo, ela pode sofrer sanções. Então, são coisas que muitas empresas ainda não chegaram nesse ponto. E aí, o que a gente... aonde que eu estou querendo chegar, né? Então, isso foi a evolução, só que a partir de 2020, 2019, 2020 aqui no Brasil, começou mais em 2020, mas com o advento da GDPR na Europa, que é a lei de privacidade de dados da União Europeia, começou a se preocupar muito com essas questões de proteção de dados, de vazamento de dados, né? E aí as empresas começaram a se preocupar com isso por força de uma lei. E aí surgiu a questão da ISO, a ISO já tinha a ISO 27001, né? Então, quando eles começaram a tratar essas questões de dados pessoais, proteção de dados, como é que a gente faz isso? Né? Se faz pensando a questão jurídica, mas também tem a questão tecnológica. Para a questão tecnológica, nós já temos uma norma internacional, que é a ISO 27001, que já trata questões de segurança da informação, focada mais em questões. Só que é uma norma de 2013, que já precisava de um avanço. E em 2019, então, em 2018, na União Europeia saiu a RGPD, né? 2019, a ISO lança a ISO 27701, que o Marcos comentou anteriormente, e essa ISO, ela veio como sendo uma extensão da ISO 27001. Então, ISO 27001, a gente fala de segurança da informação. A 701, a gente fala de privacidade. E para a gente entender que você não consegue ter privacidade sem ter segurança, a própria ISO, na norma, que isso, quando a gente fala em ISO, né, é mais de 165 países, empresas, pessoas altamente capacitadas, todo o conhecimento, todos os erros e acertos que as pessoas tiveram, na verdade, quando se constrói uma ISO, é as melhores práticas, aquilo que já deu certo, né, e é aplicado. Então, já tinha ISO de segurança, fez uma extensão tratando de privacidade. Então, a ISO 27001 é de segurança, a 701 é uma extensão da privacidade. O quê? Coisas que é relacionada a tecnologias e questões de segurança mesmo, ela aponta para a ISO 27001. Coisas que é mais relacionada a dados pessoais, ela vai na 701. Então,
Aí, nesse meio, né, em 2019 foi lançada a ISO 27701 e 2020 aí a gente chegou, né, aqui no Brasil, tinha a LGPD, que também foi baseada na lei da União Europeia, que começou a ser muito falada, e já em 2019 já se falava aqui no Brasil, né, que a gente até começou a estudar a LGPD, o Marcos principalmente na época. Então, em 2020, como é que aconteceu esse boom? Por que começou a aparecer mais a ISO 27001? Eu fiz questão de contar essa história para vocês perceberem que, como veio, a gente entendeu que para ter privacidade de dados, proteção de dados, a gente precisa também de segurança. Então, começou a se exigir mais segurança. E o que a gente tem percebido no mercado? Que empresas que estão na União Europeia ou em outros países que já existe lei de proteção de dados pessoais que estão mais maduras e mais avançadas, começaram a exigir dos seus fornecedores como que você trata sobre segurança, o que você Ô, faz. Daniel, Oi, esse Marcos, fica à ponto, vontade. né? Não, esse ponto que o Daniel está trazendo, né, é muito interessante para entrar nesse tema que a gente quer conversar com vocês hoje, da falta de mão de obra que a gente está observando no Brasil, né? Todo esse movimento que o Daniel está comentando, que a gente tem visto muito lá fora, a gente tem alguns números que a gente vai compartilhar com vocês aqui, uma tela com alguns números aí no país, no mundo todo, né, das normas ISO. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente. Então, só para vocês verem um pouquinho de números, né, de como a ISO tem crescido no mundo todo, né, e já vamos mostrar os dados do Brasil também para vocês. Na China, né, um país que tem se destacado na questão de tecnologia também, né, em 2019, são os últimos números da ISO, tá? O de 2022 não saiu ainda, geralmente sai lá em setembro, tá? Não temos ainda esse número por conta disso. Mas olhem só, né, o crescimento que a gente teve, né, no mundo todo. China, Japão, Reino Unido, Índia, Itália, Estados Unidos são os primeiros países, tá? São os 6. Os Estados Unidos nem estava entre os 6 aqui. Ele estava bem mais abaixo e ele mais que dobrou aí em 2 anos, né? A norma 27001, ela é a norma, né, que está em quarto lugar hoje no mundo todo, tá? De número de certificações. Isso aqui é o número de certificados do motor. Isso aqui é a imagem lá do relatório da ISO mesmo, né? A expectativa é que ela no futuro seja a segunda norma. A expectativa que ela seja. Então, olhem o tamanho do mercado que a gente tem aí, né? E por que que isso está acontecendo, né? Por tudo que o Daniel estava comentando, né? Essa questão aí no mundo todo, das empresas estar buscando certificação, elas estão buscando mais segurança, né? A gente tem visto aí golpes no mundo todo, né? Em cima de pessoas, mas em questões tecnológicas, hackers, grupos de hackers, né? Quem está acompanhando um pouquinho aí a guerra da Rússia e Ucrânia tem grupos de hacker apoiando cada país e tentando comprometer informações de ambos. A gente viu a evolução que teve para a questão da tecnologia, né? Guerras cibernéticas, realmente. E a gente vê isso no Brasil, né? Várias empresas estão sofrendo ataques, né? Empresas públicas, empresas privadas, não só empresas grandes. Quando a gente sai na notícia, né, a gente viu o caso da Render aí ano passado, teve a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas tem muitas empresas pequenas que está acontecendo a mesma coisa. Teve empresas que já procuraram a gente, empresas de 4, 5 funcionários, escritório de arquitetura, escritório de contabilidade, advogados, que isso não aparece na mídia, não aparece no jornal. E também sofrem golpes, perdem dinheiro, têm seus sistemas criptografados lá por ransomware, né, aquele sequestro de dados que pedem valores, né, para devolver as informações. Isso está acontecendo muito, muito mesmo, né? Então, as medidas de segurança, né, são para qualquer organização de qualquer tamanho, né? E essa pressão, né, internacional, né, que é o assunto que o Daniel ia entrar agora, né, a gente tem visto aqui no Brasil também, né? A gente em 2019, a gente tinha só 133 empresas, viram os números anteriores ali, né? Só 133, né? E agora em 2021 a gente tem 165. A gente está lá em 41º lugar aí dos países, né, que tem isso. Porém, nosso ranking caiu, né? A gente estava em 37º, caiu para 41, mas o percentual aumentou, né? E assim, o Brasil, a gente sabe, né, e tem números para isso, que é um dos países que mais abre empresa no mundo todo, né? Então tem aí
o mercado gigante. Mas vou deixar o Daniel concluir o pensamento dele sobre essa pressão internacional em cima das empresas. Vai ficar à vontade, Daniel. Obrigado, Marcos. Não, mas foi importante tu mostrar isso, porque aquilo que eu estava seguindo, uma lógica, né? Aqui a gente já transformou, mostrou para vocês em números, né? Então, lá em 2020, aliás, a gente chegou em 2020, 2021, e cresceu muito essa questão de proteção de dados pessoais. E quando se pensa em proteção de dados pessoais e quando se pensa em organizações, uma organização, ela normalmente, para ela entregar o serviço ou produto, ela também depende de outras empresas para compor o serviço ou produto para entregar para o cliente deles, né? E uma das coisas que as normas 27.001, 701, que é relacionada à proteção de dados pessoais, e se a gente fizer um paralelo de tudo isso, esquecendo o ISO, mas falando em LGPD, né, e que a gente precisa proteger dados pessoais, todas as empresas, elas também precisam saber com qual fornecedor ela está tratando, se o fornecedor que ela está tratando se preocupa com segurança, proteção de dados, né? Só que ainda no Brasil essa coisa ainda está uma cobrança um pouco menor, né? Até pela própria lei ter entrado depois, pela maturidade das empresas, pela situação da própria a NPD, que agora está cada vez mais criando corpo. Antes não tínhamos regras, né, bem definidas. Tinha a lei, obviamente, né, mas faltavam alguns parâmetros, e isso vem avançando. E aí, em 2020, o que começou a acontecer, né? Multinacionais, elas usam empresas, né? Tem muitas empresas no Brasil, principalmente empresas da área de tecnologia, não somente, né? Mas da área de tecnologia que vendem softwares, né? Seus sistemas para multinacionais. E aí, o que acontece? Como essas empresas grandes, e já está mais maduro lá, eles vão contratar algum sistema aqui no Brasil. Olha, eu vou contratar você. Só que para eu te contratar, o que você tem de segurança? Eu vou te mandar aqui uma lista com 300 perguntas, e aí você vai me responder, e com base na sua resposta eu vou entender melhor como é que você está em relação à segurança. Começou isso no Brasil, chega muito, e hoje, até hoje acontece que as empresas que chegam até a gente, eles dizem, eu estou cansado de responder esses formulários. Teve uma empresa que a gente esteve conversando, eles têm clientes na América do Sul, na América Central, eles querem expandir para os Estados Unidos, eles têm no Oriente Médio, mas eles querem expandir para a Ásia e para os Estados Unidos. E aí eles começaram essa movimentação, só que eles já foram alertados. Olha, se tu quiseres chegar até aqui, primeiro tu vai ter que ter uma norma, ter uma garantia de que tu tem segurança. E aí, essa empresa, ele falou o seguinte, olha, eu perco 15 dias de um mês para ficar respondendo esses formulários que chegam aqui. Então, o que essas empresas estão buscando? Não, eu vou fazer uma certificação ISO, eu vou implementar um sistema de gestão, né? Esse sistema de gestão, essa certificação, ela vai me dar um selo de que a minha empresa se preocupa com segurança, que segue uma metodologia internacional, que tem processos de auditoria, que tem processos de treinamento, conscientização dos colaboradores, que se preocupa com proteção de dados pessoais, que se preocupa com proteção de informações. Então, as empresas que estão buscando isso, elas vão ter esse selo, e quando eles forem se apresentar para o mundo, né, eles já vão com uma carteira. Teve um cliente nosso que tirou a certificação recentemente, né? E ele também fornece para um outro fornecedor, ele fornece, o cliente dele, né, na realidade, é fornecedor de um outro cliente. E esse cliente lá, ele sofreu um incidente grave de segurança. Aí o que ele foi? O cliente chegou no primeiro fornecedor. Fornecedor, aconteceu isso, isso, isso. Como é que está a questão da segurança? Esse fornecedor direto chegou no nosso cliente. Meu fornecedor, como é que está isso, isso, isso? Ó,
ele falou exatamente assim, ó, eu dei um carteiraço. Ou seja, ele mostrou, olha, aqui a gente faz o nosso dever de casa, a gente se preocupa, a gente passou por auditoria agora, então, o que que acontece? Muito tranquilamente ele conseguiu resolver e comprovar, porque quando tu tens uma norma, não basta tu dizer que tem, não basta tu passar a mensagem e somente o selo. Por quê? Para te ter aquilo, tu tem que ter evidências, não é só falar. Por estas razões, né, entre uma série de outras, cada vez mais está se dando valor para isso. Então, empresas, né, chegando lá de novo em 2020, empresas para fazer negócios com fornecedores aqui do Brasil, eles dizem, ó, você tem segurança? Aí as empresas, né, começaram a buscar a consultoria. E aí a gente começou a apoiar essas empresas a implementar, se prepararem, né, e tirar a certificação da ISO. E é esse o movimento que está acontecendo. Então, começou uma pressão externa aqui no Brasil, muito grande, né? Claro que isso evidenciou muito mais agora, né? Mas já existiam algumas empresas, né? Por exemplo, bancos, grandes empresas que têm ativos com alto risco e tudo mais, já tinha uma grande preocupação com isso, já tem maior maturidade de gestão e já tinham essas questões. Mas a maioria das empresas, né, não tem. Muitas ainda não conhecem, porque como a gente falou, se a gente fosse em 2020 pesquisar no Brasil, alguém falando sobre normas, poucas, uma live como essa para esclarecer esses assuntos, aqui não tinha, né? Então, esse foi o movimento. Então, os clientes estão exigindo do seu fornecedor a segurança, a proteção de dados, o fornecedor está exigindo, esse fornecedor, ele é cliente de outro fornecedor, ele vai exigir, então é uma cadeia. E por essa razão que as coisas estão cada vez mais aumentando. E também por estas razões que a gente expôs até agora, existe um mercado muito grande, porque são poucos profissionais que conseguem atualmente apoiar as empresas nisso. Existem É, o- profissionais, existem muita gente se preparando, mas ainda é insuficiente para a demanda que existe e que vai existir ainda em curto é prazo, né? A legal, médio e longo é prazo. legal dizer, né, Daniel, assim, eu vejo, além da consultoria, né, quer dizer, às vezes, a pessoa, você é consultor, né, tem o papel do consultor, tem a implementação da norma, tem se a pessoa quer ser auditor, mas também tem aquelas pessoas que têm que trabalhar dentro das empresas para manter o sistema de gestão. Porque uma coisa é você implementar, é você fazer a consultoria. Outra coisa é manter ele, né, não é fácil, nenhuma das 2 coisas é fácil, talvez eu acho que manter seja mais difícil do que implementar, né, porque durante um projeto o pessoal está todo empolgado, está motivado, a direção está apoiando, e tu vê o projeto andando, né, claro que todo projeto tem seus problemas, né, aparecem situações às vezes que têm que ser contornadas, mas o projeto anda, né, a empresa decide, como o Daniel falou assim: "Tem uma pressão de um cliente externo", né, a pessoa quer o cliente deseja que você tenha certificado, você tem um prazo. Então a empresa ela delega responsabilidades, ela apoia, ela investe. Depois que sai a certificação, tem que manter o sistema de gestão, e a consultoria não vai estar mais lá, né, então a empresa ela tem que manter. Então novos postos aí de trabalho, né, estão surgindo para essas pessoas, né, estão surgindo com essa necessidade também. Porque, o Daniel falou assim, falta pessoas com conhecimento, pessoas com gabarito, que conheçam, né, as questões atuais, né, estejam atentos às novidades também, para poder realmente ter um sistema de gestão eficaz e que propõe uma melhoria para a empresa, porque a grande preocupação quando a gente vai fazer consultoria, também vai auditar, é que o sistema não esteja emperrando as atividades da empresa, né, isso é super importante, né, tem que ser algo leve. Quando a gente fala em ISO, tem uma coisa que é bom a gente desmistificar um pouquinho, né, pensa muito na 9001 e tinha aquela papelada, vários documentos, né, o pessoal associa muito com isso. A ISO 27001 ela não é assim, né, ela tem menos documentos, ela tem menos obrigações de ter informações documentadas. Tem sim, claro, né, ela tem as obrigações e fica muito claro na norma, né, se você está lendo a norma, você vai ver lá, informação documentada, está escrito nela quando ela exige.
Quando ela não fala nada, você não precisa ter, mas tem que ter a evidência, como ela estava comentando, né, que você faz aquele processo, que você tem aquele controle, aquele requisito implementado com sucesso, né? Você tem que provar que fez. Não adianta só falar, tem que provar. E falando até de uma situações que acontecem, né, na prática, a gente quando vai, às vezes, auditar uma empresa, a empresa tem muito papel, né, tá muito escrito, muito bonito, mas na prática, não funciona, né, o sistema de a administração, as questões de governança, as questões de segurança, tá só no papel, né, às vezes tá lá política de senhas, cada 3 meses troca a senha de todo mundo, mas tu vai ver na prática ninguém troca a senha. Né, tem o controle de acesso físico, os visitantes têm que ter crachá, são identificados, ninguém acessa as áreas, mas quando a gente entra na empresa, a gente tem acesso livre, então não está funcionando aquele controle. São coisas que vão acontecendo no dia a dia e também, né, aparece às vezes empresas, que querem comprar a certificação, né, a gente também vê alguns casos assim, o pessoal não leva às vezes a sério o que é a segurança. Quem leva, né, se destaca no mercado, a gente vê várias empresas aí, como a gente comentou aqui, que têm se destacado, têm conseguido aí usar isso como diferencial mesmo, mas tem empresas que apenas quer ter o rótulo, isso é impossível, né, tu não consegue ter um E só rótulo para como deixar esse. claro, Marcos, só para deixar claro, quando uma empresa já chega com esse assunto, não é a empresa perfil que a gente atende. Então, sim, isso é também bem importante, né? Porque se é para você prestar consultoria, assessoria para ajudar a obter alguma coisa, é realmente para conquistar aquilo. Se a empresa tem o objetivo apenas de comprar, também não é o perfil que a gente atua, né? Então, se alguém aqui, né, que tá vendo aqui a gente no Facebook, no Zoom, e depois no YouTube, que você já está no YouTube também, tiver interessado, né, em seguir nessa linha da 27001, seja para trabalhar dentro das empresas com isso, né, seja para ser um implementador, um consultor, seja para ser um auditor, tem que estudar bastante, né, tem que estudar bastante, tem que estar de conhecimento, tem que estar antenado tem controles na norma para isso, né, que tem lá que você tem que realmente estar fazendo parte de grupos de discussão, fóruns, tem muitos canais aí, no YouTube, tem no LinkedIn grupos, o pessoal tem grupo no WhatsApp aí de segurança, que estão sempre postando notícias, então assim, tem que ficar atento a essas coisas, né, tem que ficar realmente por dentro dessas notícias, né. Então tem alguém mais antenado, tá, não é uma área que você vai estudar e depois tá tudo certo, é um aprendizado todo dia, né, a gente fala aqui na Dédalo que todo cliente, toda auditoria, tu sempre aprende alguma coisa, né, todo dia tem algo novo. Então é uma área bem gostosa, uma área bem desafiadora, né, falando essa questão de mercado, mas realmente abriu aí várias oportunidades. E quem aí seguir esse caminho, né, com certeza vai se for se des quiser se destacar, né, for se capacitar bem, com certeza vai ter uma carreira bem promissora aí. Quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente percebeu também que é algo que precisa as empresas amadurecendo, as pessoas, os próprios profissionais, inclusive da área de TI, e amadurecendo cada vez mais isso, né? Como o Marcos falou, né? São poucos profissionais que estão atuando com isso. E aí, aqueles que começarem o quanto antes, mais oportunidades, né, pessoal? Convidar o pessoal, aproveitar esse momento também para nossas lives, né, se cadastrem no nosso link, né, pode ler o QR Code ou depois digitar esse endereço. Tá também na nossa bio no Instagram, tá no LinkedIn, tá no Facebook. Então se inscreva nesse link, a gente sempre tá postando lá as lives e manda mensagens, para esse grupo. Tem um grupo também no WhatsApp que quem se cadastra aqui entra no grupo. A gente está sempre postando ali notícias, trocando informações, ideias. É um grupo também onde o pessoal pode trocar notícias, né, tá sempre por dentro, tendo contato com pessoas dessa área, tá? Se cadastrem aqui, é bem legal, tá? Então a gente está sempre postando nesse link, mandando mensagens para lembrar o pessoal. E respondendo a Patrícia, deixa eu abrir aqui, Patrícia, a gente tem um curso que vai ser realizado no dia 12 a 16 de junho, tá? Um curso de interpretação, não vai ser interpretação, desculpa, vai ser um curso de implementação, tá? Não é um curso de leitura de norma. É um curso para qualquer pessoa, qualquer nível, mesmo que você está começando, que a gente vai começando na área, tá? A gente vai abordar realmente casos práticos e reais,
Tá? É É, realmente na prática. Como é que eu faço para atender aquele requisito? Como é que eu faço para atender aquele controle? Né? Como é que eu faço uma análise de risco na prática, uma auditoria? Como é que eu conduzo uma auditoria? Quais são as evidências que eu tenho que gerar? Né? Como é que eu faço uma declaração de aplicabilidade, que é um documento que ninguém explica como fazer? A gente vai estar mostrando na prática como que faz. Tá? Então, realmente é um curso que a gente vai abordar todos os requisitos, todos os controles da nova norma, né, já na nova versão, que a gente já vem trabalhando com ela. Né? Até uma notícia que é legal, a partir de outubro desse ano, que as certificadoras já estão falando, né, não vão mais certificar 2013, até então estão certificando ainda. A gente teve auditoria faz algumas semanas, duas, 3 semanas, né, Daniel, na 2013 ainda, mas daqui a pouco ninguém mais vai certificar na 2013, só a versão 2022. A gente tem um cliente que vai é, certificar agora em junho, vai ser 2013 ainda, né? Mas a partir de 2013, né? depois, 2013, depois é só a versão 2022 da norma. Tá? Ninguém mais vai falar na versão 2013. Então a gente já está com esse curso implementador. Tá? É realmente para quem quer sair daqui já implementando a norma. Realmente vai ter modelos Claro. de documentos que a gente utiliza mesmo nas consultorias, né? Coisas que a gente viu nas auditorias também. E quando a gente fala, também é importante, né? A gente fala da ISO 27001, porque a norma, a certificação das empresas é na norma 27001, mas existem outras normas de apoio que são utilizadas. Por exemplo, a norma de controles, que a gente vai estar falando na próxima live, é a 27002, versão 2022, que essa norma de apoio também da 27001, ela foi atualizada também. Então, obviamente que a gente vai estar trabalhando com essas duas normas, né? E, como o Marcos falou, não vai ser a leitura da norma, né? A gente vai estar mais claro a interpretação. O que está lá na norma, a gente vai traduzir para vocês do ponto prático, né? E, obviamente, que vai entender tanto na prática quanto na norma. A Ah, Patrícia, a primeira pergunta foi respondida, Ana Márcia. Quer responder essa aí sim. também? Dizer que sim, tá? A gente até vai compartilhar com os alunos, né, o plano de gestão de riscos, a planilha de gestão de riscos, a contê-las, como fazer esse cálculo dos riscos residuais. A gente vai sim abordar a análise de risco completa, como identificar os ativos, como identificar as ameaças, vulnerabilidades, como fazer um cálculo de impacto, de probabilidade, como vincular os controles àquele risco, porque isso é difícil no começo, né? Como é que eu sei qual é o controle de 93 agora, 0114, de 93 riscos, de 93 controles, né, que eu tenho que vincular. Quais são os controles que atende? A gente vai falar também de grupos de controle, já dando uma palhinha aqui, né, que a gente não implementa um controle único, tá? A gente implementa vários controles em conjunto, tá? Isso é bem legal, então a gente vai dar esses insights também no curso, mostrando quais são esses grupos, quais são os controles relacionados, e aí chegando, sim, claro, nos riscos residuais, né, que eu faço essa conta de riscos residuais. Né, algo que a gente tinha bastante dúvida no começo também, tá, Patrícia? Confesso, essa parte de análise de risco residual era algo que era muito difícil, tá? E a gente vai simplificar isso nesse curso também. Então é isso, pessoal. Se não temos mais perguntas, Agradecer a presença aí do pessoal, né, que ficou com a gente aqui hoje. E também, né, dizer o pessoal que estiver assistindo depois da gravação, né, entrar em contato com a gente, qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Tem ali as redes sociais da Dedo, a gente está sempre, tem sempre atento, vendo se tem algum comentário, vamos poder responder, tá? Pode entrar por ali. Tem os nossos perfis pessoais também, né, pode conectar ali com a gente também, tá? Fique à vontade, a gente está sempre também nas redes sociais respondendo e auxiliando no que for possível. então tá bom. Obrigado, pessoal. Até a próxima, Valeu, próxima pessoal. live. Um Até semana abraço, que vem. obrigado pela presença. Boa noite, pessoal. Boa noite, até mais.